Bom dia, queridos alunos. Hoje nós começaremos uma nova revista, e uma revista que trata de um assunto muito importante, trata sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós estaremos estudando a primeira lição desse livro. É uma lição introdutória e introduz, né, o tema de Apocalipse e fala de algumas verdades a respeito desse livro. A palavra Apocalipse que nós temos para esse livro, ela significa revelação. É a atitude de tirar o véu de alguma coisa que está oculta, alguma coisa que não se pode ver. Então se tira o véu para que esta coisa possa ser vista. No caso do livro, é uma revelação a respeito da pessoa de Jesus. Então o livro começa dizendo revelação de Jesus. Então o livro revela todo o poder de Jesus, a grandiosidade de Jesus. Também revela a igreja da época, revela algumas circunstâncias que eles estavam vivendo. Também o livro revela fatos dentro da história da igreja e também revela, claro, questões a respeito do fim, a respeito da volta de Cristo, a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito da condenação e a respeito do galardão que os salvos vão receber. Então o livro é um livro maravilhoso nesse sentido, porque não apenas revela coisas da nossa vida aqui na Terra, mas também a respeito da eternidade. A igreja da época, ela estava sofrendo muito e esse sofrimento causava dificuldades para ele. Então, o livro vai revelar que Deus é o Senhor da história, que Jesus está no comando da história. E então o autor ele faz uma ligação entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, cuja uma parte dele são revelações também. Então ele começa falando a respeito dessas revelações que se encontram no livro de Daniel. Então ele trata do capítulo 7 até o capítulo de número 12 a respeito dessas revelações encontradas no livro de Daniel. Então, no capítulo 7, ali, naquele capítulo, o Deus revela a Daniel que ele domina sobre todos os acontecimentos humanos. Então, aparece ali 4 animais que simbolizam, que representam 4 impérios, né? 4 impérios. E que, ao final dessa revelação, apresenta-se Deus intervindo. A gente pode observar isso claramente no capítulo 7, versos 26 e 27. Eu quero ler para mostrar isso a vocês, queridos, essa intervenção de Deus. Então, no capítulo 7, versículos 26 e 27, diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o texto, ele, depois de falar desses reinos, mostra
que Deus interferiria e Deus reinaria, né? O povo de Deus é que reinaria, né? E a segunda visão de Daniel, ela se encontra no capítulo de número 8. Então, nesse capítulo, apresenta um cordeiro e um bode. O bode e o cordeiro. E eles são, né, no texto mesmo, revelado a Daniel que o cordeiro seria o império Medo-Persa e o bode seria o império grego. E ele iria derrotar o império persa, como aconteceu mesmo. E depois esse império, né, ele seria dividido, o governo desse império seria dividido entre 4 governantes. E termina também a visão de Daniel com a demonstração de que Deus, ele, mesmo que os reinos tentem dominar a terra, mas Deus sempre está no comando, Deus sempre intervém. Então nós encontramos isso também no capítulo 8, o verso 25 mostra essa realidade. Olha como o verso 25 fala. Por sua astúcia, está falando de um dos que governariam, especialmente aqui está falando do governo que centrava-se na Síria, e diz assim, por sua astúcia, os seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então, mais uma vez, né, agora falando, provavelmente está falando de Antíoco Epifânio, que causou muito sofrimento ao povo judeu, então ele seria derrotado. Então, a terceira visão de Daniel está no capítulo 9. Este é um capítulo onde Daniel ele chega à conclusão, por revelação, né, de que o cativeiro ia demorar 70 anos. Então ele faz uma oração, uma belíssima oração de confissão, né, por ele, pelo povo, e Deus então também intervém no fim da sua oração, dando a ele, mostrando a ele que o cativeiro realmente, o povo voltaria, mas eles continuariam sob domínio durante 7 semanas de anos, 490 anos. E alguns interpretam como sendo o período interbíblico até a chegada de Jesus. Outros interpretam como sendo a intervenção dos macabeus, derrotando o Antíoco Epifânio. É difícil de determinar realmente uma coisa ou outra, mas uma coisa é certa, né? Deus também causaria aí uma mudança nessa situação do povo de Deus. Já o capítulo 10 é um capítulo em que mostra Daniel sofrendo muito, né? Ele vai recebendo as revelações de Deus e isso vai causando muito sofrimento. E é muito normal, né, que quando a pessoa recebe revelações, e essas revelações são revelações de sofrimento, que cause sofrimento na própria pessoa que recebe a revelação. Já o capítulo de número 11, que termina no 12, mostra que os poderes do mundo iam causar muito sofrimento ao povo de Deus. Mas o fim, né? O fim seria a vitória desse povo de Deus, especialmente do remanescente do povo de Deus. Então, todos estes eventos narrados, todas essas revelações narradas por Daniel, mostram, querido, uma coisa que o livro de Apocalipse depois mostraria, que Deus está no domínio da história e ele controla
a história. E isso foi importante para o povo de Deus, porque o povo de Deus que sofria, né, debaixo de vários governos, saberem que Deus iria tirá-los desse sofrimento. Agora, o livro de Apocalipse vai mostrar essa realidade, a igreja sofrida. Quando João escreve este livro, as igrejas da Ásia, estava havendo muita perseguição, muita perseguição. Provavelmente foi o tempo de Domiciano, quando ele perseguiu muito os crentes, os cristãos. Então, esse livro vai dar à igreja um conforto diante do sofrimento, mostrando que Deus está no controle, que Jesus interferiria, né, tanto na história recente deles, como também na história que se prolongaria e até chegou os nossos dias, que sempre haveria essa intervenção de Jesus. Então, já pensando no livro de Apocalipse, nós temos no capítulo de número 1, que é o capítulo inicial, nós temos algumas revelações aí, né, que são importantes. Foram importantes para os primeiros leitores de Apocalipse e é importante para nós. Então, nós encontramos aí algumas revelações nesse capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 6. E eles que estavam sofrendo, como eu disse, no versículo de número 6, nós encontramos Jesus dizendo estas palavras para eles. Versículo de número 6. E nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse versículo mostra que os crentes seriam reino e sacerdotes de Deus. E no versículo de número 5, né, diz assim, Jesus se revelando a eles, às 7 igrejas da Ásia, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Então veja bem, eles estavam em sofrimento, né? Aí Jesus, neste momento, ele revela para eles que o sofrimento deles não mudava a verdade do amor de Jesus. Então, o final do versículo 6 diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Às vezes, querido, o sofrimento na minha e na sua vida nos leva a pensar como Deus nos ama. Deus nos ama e nós estamos sofrendo tanto, né? Mas o que mostra o amor de Deus de uma maneira clara e indiscutível é que ele derramou o seu sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos salvar dos nossos pecados. Então, quando nós estamos sofrendo, e a igreja estava sofrendo, então Jesus revela para ela, olha, eu amo vocês, Não é porque vocês estão sofrendo que eu deixei de amá-los. Eu amo vocês porque eu derramei meu sangue por vocês. Eu morri para salvar vocês dos pecados. Então eu amo vocês. Então lembrem-se, queridos, essa é uma boa revelação, né, que nós temos aqui. Lembre-se, quando estivermos sofrendo, lembremos que Jesus ele derramou o seu sangue para nos salvar. E essa é a maior demonstração, né?
O apóstolo Paulo, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Jesus, né, Nicodemos, o texto que nós conhecemos tanto, diz que Deus amou a gente de uma tal maneira, né, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, queridos, que esta revelação faça um efeito saudável na sua vida e na minha vida, né? Que a gente, sabendo que somos amados por Jesus, possamos conviver bem com as lutas que nós temos. Creio que era o objetivo que Jesus tinha ao falar estas palavras àquelas igrejas que estavam sendo perseguidas naquele tempo. Outra revelação interessante desse primeiro momento aqui, né, de Apocalipse está no versículo de número 7 e 8. E aqui nós encontramos algumas revelações também muito importantes para lidar com tudo que está acontecendo na história da igreja, tudo que está acontecendo na história do mundo e tudo que está acontecendo com a gente, né? Olha o que diz o texto, versículo 7 e 8. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, queridos, depois de Deus revelar que o sofrimento deles, né, não muda, né, a verdade do amor de Jesus, agora o texto revela que o preparo que nós temos para enfrentar o sofrimento nessa vida está em Jesus. Está em Jesus. Né? Está na intervenção de Jesus na nossa história e na história do mundo. Porque Jesus não só interfere, né, como a gente vai estudar no livro de Apocalipse, na nossa história. Ele interfere no que está ao nosso redor, na história da humanidade. Jesus interfere. E ele tem o controle. Ele é o Cordeiro que, revelado no texto de Apocalipse, é o Cordeiro que tem o domínio, é o que abre os selos, depois a gente vai ver isso. É o Cordeiro que comanda as situações, né? As situações que vão aparecendo no livro de Apocalipse, ele tem um comando. Assim como lá no livro de Daniel a gente viu que sempre ao final, né, dos textos, eu chamei atenção para isso, afinal das lutas entre os governos que tinha naquela época, sempre aparecia o governo de Deus. Assim também em Apocalipse, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Revela-se essa intervenção, né? Essa intervenção de Deus na história, no livro de Apocalipse, de Jesus na história. E essa intervenção, né, é feita porque Jesus ele virá. Né? O texto é claro em dar essa informação no versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o traspassaram, até os que causaram a morte de Jesus. Todos vão ver a volta de Jesus. Isso foi prometido lá no livro de Atos, prometido no livro de Mateus, Marcos e Lucas, também João, os evangelhos, Jesus prometeu isso. Então o Apocalipse confirma essa promessa a respeito da volta de Jesus. E o livro de Apocalipse, como a gente vai ver, ele termina falando dessa volta de Jesus mesmo, da intervenção final de Jesus na história. Ele vai interferindo durante toda a história, e no final da história ele intervém com a sua volta a esse mundo. Ele se revela, então, como aquele que virá. Ele também se revela como aquele que é eterno. No versículo de número 8 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega.
Alfa, primeira palavra do alfabeto grego, e ômega, a última palavra, né? Eu sou o princípio e o fim. Eu dou início a todas as coisas, e todas as coisas têm um fim em mim mesmo. É assim que Deus afirma. E Deus, mostrando isso, ele mostra aquilo que essa expressão eu sou, né? Uma expressão que começou lá no Êxodo, quando Deus se revelou a Moisés, é uma expressão que mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o Deus que comanda toda a história do mundo. Isso é importante para nós, que Deus seja eterno. É muito importante, porque Ele, sendo eterno, Ele pode comandar a história, né? A história que começou e está prosseguindo, está continuando. Deus, como eterno, Ele tem essa capacidade de fazê-lo. Além disso, né, além de revelar que Jesus virá, que Deus é eterno, também o texto revela que Deus é todo-poderoso. Então diz o texto, versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o todo-poderoso. Então, imagina a igreja, né, a igreja daquela época, sofrendo e ouvir isso. Eu sou o Todo-Poderoso. Né? Eu posso mudar a história. E é isso que vai ser revelado no livro de Apocalipse. Né? Deus mudando a história. Deus derrotando o Império Romano, né? Símbolo de todos os impérios, alguns interpretam assim, Deus derrotando e fazendo com que a sua igreja seja vitoriosa. Então nós encontramos na nossa lição hoje estas revelações, né? Estas revelações de Apocalipse para nós. Então, essa primeira, né, de que o sofrimento, ele realmente, ele não muda em nada o amor de Jesus, né? O sofrimento que a gente possa viver. E a segunda é que nós estamos preparados para enfrentar o sofrimento, porque Jesus vai vir, né? Ele acaba com o sofrimento. Ele é eterno, ele é todo-poderoso, então ele tem capacidade de lidar com todas as situações da vida. Então hoje nós temos só nós diríamos assim, essa pincelada inicial, né, do livro de Apocalipse. Né? Quero terminar falando de algumas coisas interessantes a respeito dessa questão do livro de Apocalipse. Os desastres, queridos, os desastres narrados no livro de Apocalipse, eles não podem e não devem ser interpretados literalmente. Tá? Não devem ser, porque a linguagem de Apocalipse é uma linguagem de muitos símbolos, e nós não podemos literalizar o livro de Apocalipse, tá bom? Então, lembre-se disso quando você for estudar o livro de Apocalipse. É preciso você procurar saber o que significa a linguagem, né? A linguagem é uma linguagem para um tempo de perseguição, para um tempo em que tem um governo opressor ou governos opressores. Então, o povo de Deus entendia muito mais, entendia as coisas daquele tempo. Para nós hoje é um pouco mais difícil, porque estamos tão distante deles, né? Mas a gente, estudando a história, a gente compreende isso. Então, isso é importante para que muitas pessoas hoje literalizam acontecimentos do Apocalipse na nossa época, quando muitas vezes, e a maioria das vezes, essas pessoas se equivocam. Por quê? Porque é uma linguagem simbólica, é preciso levar em conta. Então tome cuidado com pessoas que começam a afirmar
né? Várias coisas a respeito do livro de Apocalipse, dizendo que tá acontecendo agora, isso, preciso tomar cuidado. As pessoas erraram tanto, e as pessoas não aprendem com a história, e continuam errando neste sentido. A verdade que nós aprendemos hoje é que Deus está no comando da história. Estava lá no comando da história, né? Interferindo naqueles governos da época das profecias de Daniel, e também está no comando da história nossa, da igreja. Então isso é importante para nós. Deus é o princípio e o fim. Deus é o Todo-Poderoso. Diante disso, querido, podemos viver tranquilos, apesar das lutas que nós temos hoje. Então vamos seguir, né, confiando que Deus está no controle. Vamos fazer isso. E que Deus abençoe a gente, que a gente siga com essa confiança no controle de Deus na nossa história e na história que prosseguirá. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa lição, essa primeira, e abençoe os nossos alunos para que possam crescer muito no conhecimento da Tua Palavra através dessas lições. Abençoe todas as nossas vidas, continue cuidando de nós, dá-nos um ótimo domingo e uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero, para terminar, dar uma palavra para que a gente continue aí trabalhando em nossa campanha de missões. Nosso alvo precisamos alcançar. Então, contribua com alegria, tá bom? Vamos contribuir todos com alegria. Deus abençoe vocês.